Bem, boa noite para todos e uma Boa alegria poder estar noite. aqui de novo, né? E poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e também essa matéria tão bacana, né? Que fala sobre nós mesmos, né? Fala sobre nós. Na aula passada, a gente falou sobre a questão do homem como um ser pecaminoso, né? Introduzimos esse assunto para que nós pudéssemos, obviamente, como posso dizer, ter uma concepção um pouco mais clara daquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo, né? E dos fatos que cercam todo esse contexto que envolve o pecado na humanidade, né? Essa aula, eu quero retroceder um pouquinho em relação a algo que talvez a gente não tenha mencionado, mas que é importante lembrar. A gente também não vai tecer comentários aprofundadamente sobre isso, que é a questão da origem do pecado. A gente falou muito sobre o pecado na humanidade, e a gente vai voltar para esse ponto, é claro. Tá? Mas a gente não falou sobre a questão da origem do pecado propriamente dito, né? De onde que veio o pecado? Como é que ele apareceu no cenário, apareceu no universo, né? São perguntas que a gente faz, que certamente, eu creio, vocês têm essa resposta, porque já aprenderam em algum lugar, em algum momento, sobre isso, né? Primeiro, a gente precisa deixar claro que Deus não pecou e, consequentemente, ele não deve ser culpado pelo pecado. Tá? É importante que a gente diga. Foi o homem que pecou. Foram os anjos que pecaram. E, tanto num caso como no outro, esses seres humanos e angelicais, eles o fizeram por escolha intencional e voluntária. Portanto, ensaiar, né, ou mesmo tentar, né, culpar Deus pelo pecado, é blasfemar contra a própria natureza e o caráter de Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 32:4 que as obras do Senhor são perfeitas, porque todos os seus caminhos, né, são juízo. Né? Deus é fidelidade, diz a Escritura, e não há nele injustiça. É justo e reto. A gente precisa lembrar, precisa recordar, né? E é importante que a gente lembre disso. Então, Abraão, por exemplo, ele pergunta com verdade e força nas palavras que ele se utiliza, ele faz o seguinte questionamento para Deus, né? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Mostrando o caráter de Deus sobre todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 18. Esse questionamento também, ou nessa mesma linha, o amigo de Jó, Eliú, ele fala sobre a justiça de Deus. Então, longe de Deus, ele diz, longe de Deus, o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Então, essa questão da justiça de Deus, ela é uma representação do seu caráter ilibado, sem erro, sem pecado. Né? De fato, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que é impossível para Deus sequer desejar injustiça. Ele diz lá, nesse versículo, ele diz assim, Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo, Deus, a ninguém tenta. Então, são textos bíblicos que a gente precisa extrair. Tá? Por outro lado, a gente precisa pensar também e se prevenir, em certo sentido,
contra algumas manifestações erráticas, né? Em sentido contrário. Por exemplo, seria errado dizer que existe no universo, por exemplo, um poder maligno que é existente eternamente, né? E que é semelhante ou igual ao próprio Deus em poder. Se a gente cair nessa, a gente vai entrar no que a boa teologia diz que é o dualismo, né? Que são essas forças equivalentes no universo, né? E que estão aí, vamos dizer assim, se digladiando, né? Se atacando, né? Então, essa ideia também não é correta. Essa ideia não é correta, né? Imaginar a existência de dois poderes igualmente superiores, um bom e o outro mal, por exemplo, seria uma loucura, né? Mas tem muita gente que envereda por esse tipo de argumentação. Mas aí a gente poderia dizer assim, então o pecado surpreendeu Deus? Não. Obviamente não. Ele tinha toda a ciência de tudo isso e, num certo sentido, ele trouxe os seres à existência consciente de que eles teriam esse livre-arbítrio para fazer escolhas, né? Como diz as Escrituras, ele fala que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Portanto, Deus é o único ser completamente livre no universo. Quem fez teontologia no curso de formação que a gente tem aqui no ITG, deve lembrar desses conceitos, né? Da natureza, do caráter de Deus, né? Ele faz todas as coisas, lá diz Efésios, capítulo 1, versículo 11, todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, né? Daniel, o livro do profeta Daniel, também traz essa ideia, né? Ele diz assim, o Deus segundo que faz, melhor dizendo, o Deus que, segundo a sua vontade, opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer, que fazes? Tá? Daniel capítulo 4, versículo 35. Tá? Então a gente precisa ter essa consciência. Eu não vou, obviamente, entrar mais a fundo na questão da origem, do ponto de vista historiológico, né? Ou do ponto de vista histórico, como queiram, né? Porque essa matéria eu deixo para vocês, né? Vocês vão pesquisar lá a origem de tudo isso, né? Então, mas é importante lembrar que mesmo antes da desobediência de Adão e Eva, o pecado se fez presente no mundo angélico, com a queda de Satanás e os anjos que são denominados nas Escrituras de demônios, né? Aqueles que caíram, os anjos caídos, como diz a Escritura. Mas em relação à raça humana, aos seres humanos, obviamente o primeiro pecado foi aquele que nós trabalhamos nas semanas que a gente vem conversando aqui nesse curso de antropologia bíblica, né? Então, o pecado no contexto da raça humana, ele tem lugar, tempo e forma específicos que nós trabalhamos na aula passada, né? Era preciso ter um Éden literal, lembra? A gente falou sobre isso. Portanto, um lugar especificado no contexto da geografia histórica e também, né, os personagens dessa história. E dentro desse personagem estão lá Adão, Eva, nesse lugar específico, como nós dissemos, completamente literal. E obviamente, também aqui nós vamos encontrar a representação ou o próprio inimigo. Enfim, outra coisa importante, né?
o pecado nos seres humanos, ou para os seres humanos, certo? Ele atingiu, vamos dizer assim, aquilo que era a base do conhecimento. Deus disse, olha, vocês, né, têm aqui essa árvore aqui, do fruto dessa árvore vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Tá? Então, Deus havia dito isso claramente. Né? Só que, certo? Essa informação é uma informação que se aloja no consciente dos seres humanos, no caso de Adão e de Eva, certo? E é o primeiro questionamento que Satanás faz. Né? Então, primeiro, ele está no âmbito do conhecimento. Né? Ele começa a levantar dúvidas sobre se aquelas afirmações de Deus eram de fato verdadeiras. Vocês podem verificar isso lá em Gênesis capítulo 2, 17. Né? Lá, quando ele diz assim, é certo que vocês não morrerão. Por quê? Porque ele havia dito, foi isso que Deus disse? É muito interessante isso. Então, primeiro, o pecado atingiu esse quê do cognitivo dos seres humanos. Tá? O quê da mente do ser humano. Né? Tá? E aí ele faz algumas afirmações para ela. É certo que vocês não vão morrer. Então, a gente pode perceber que o pecado original, né, ele começa a ser construído, ele começa a ser desenhado e alimentado na mente do ser humano, tinha a sua vontade plena para exercê-la. Tá? Isso é outra coisa importante que a gente tem que dizer aqui. Tá? E Eva, obviamente, decidiu duvidar da veracidade da palavra de Deus. Tá? E, obviamente, ousou fazer uma experiência para saber se realmente Deus estava falando a verdade. Tá? Esse primeiro ponto é muito importante. Né? Deus, ele não levou ninguém a pecar. Tá? O segundo ponto que a gente precisa lembrar é que o pecado, assim como atingiu o cognitivo, em primeira instância, certo? Ele também atingiu a base dos parâmetros morais dos seres humanos, pois deu uma resposta diferente àquilo que era certo. Deus certamente vai acontecer isso com vocês. Mas, será que é isso mesmo que vai acontecer? Essa era a pergunta. A pergunta questionadora. Tá? Então, Deus disse que era moralmente certo que Adão e Eva não comessem o fruto. Tá? Ele coloca uma condição de um comportamento moralmente aceitável. Tá? Então, esse conceito, essa ideia do moralmente correto em obediência é importante que a gente fale aqui. Tá? E, obviamente, isso tinha uma relação com o fato de que não deveriam comê-lo. Aí você joga isso para o campo da obediência. E a obediência está na esfera moral. Então, Eva confiou na sua própria avaliação, podemos dizer assim. Né? Ela, na verdade, certo? Vamos dizer assim, imaginou ou avaliou que era certo. Né? E que seria melhor para ela, né? Negando as palavras de Deus, né? Definir o que era certo e errado. Tá? Então, veja, essa atitude resvala para o campo moral do ser humano, de forma que ele subverte, né,
aquilo que havia sido ordenado a ele, para que ele pudesse fazer uma experiência. Tá? Então, ela viu, segundo o relato bíblico, certo? Lá em Gênesis capítulo 3, tá? Que a árvore era boa, o fruto era agradável, parece que ela era realmente desejável, né? Como diz a Escritura lá, para dar entendimento. Lembra, primeiro por onde que entra todo o processo, né? E aí, né, a desobediência se aloja. Tá? Terceiro ponto importante que a gente precisa lembrar em relação a essas questões que envolvem as origens, tá? Tanto fora quanto na terra, o pecado, é que o pecado do homem deu uma resposta diferente àquela pergunta também, né? No sentido de quem sou eu? Tá? E se vocês lembrarem bem, nós já estudamos isso aqui, certo? Tanto Adão quanto a Eva, quanto você e eu, nós vamos concentrar em Adão e Eva, certo? Eram criaturas de Deus, lembram? A gente falou criaturas, sim, perfeitas, porém dependentes de Deus, subordinadas a Deus, que era o seu Criador, que é o seu Criador e Senhor. Tá? Mas Eva e Adão sucumbiram à tentação de ser o quê? Como Deus. É por isso que muitas pessoas definem o pecado como sendo o egoísmo, o orgulho. Né? Não é uma boa definição. É claro que encerra, ou melhor dizendo, é claro que se inclui nesse contexto esse aspecto da natureza humana, né? Da caída, obviamente. Né? Tá? Mas eles sucumbiram àquela tentação de ser como Deus. Né? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Né? Então, no fundo, o pecado ele é originado, né, nesse desejo do homem de ser como Deus. Se a gente for dar um salto para o Novo Testamento e chegar lá em Romanos, por exemplo, nós vamos ver que é exatamente isso que o homem faz. Ele troca, né, a criatura, ele coloca a criatura, melhor dizendo, em lugar do Criador. Lembra lá de Romanos? Né? Troca a criatura, ele bota a criatura no lugar do Criador. É muito, muito semelhante àquilo que Isaías relata lá do homem que vai no mato, corta a árvore, corta os galhos lá, faz o fogo, do fogo ele faz a comida para ele comer, e depois ele pega um pedaço daquela madeira e faz um ídolo. E diz que aquele ídolo que ele criou é o seu Deus, certo? É o seu Deus. Então, ele subverte o próprio processo de criação de Deus para se colocar no lugar de Deus e fazer a sua própria vontade. Então, por isso, lembremos-nos, nós já falamos sobre isso na aula passada, é importante que a gente insista na veracidade histórica da narrativa da queda de Adão e de Eva e da própria história de Adão e de Eva. Né? Assim como o relato da criação de Adão e Eva está vinculada ao restante da narrativa histórica de Gênesis, também esse relato da queda do homem, certo? Que segue a história da própria criação dele, é apresentado pelo autor como história objetiva e verídica. Nós falamos sobre isso na aula anterior. Certo? E nós não precisamos ir muito longe. Os autores do Novo Testamento, eles vão remontar esse relato, eles vão resgatar esse relato lá de Gênesis, certo? Para afirmar, por exemplo, Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo. Tá? Então, vejam, né? A escritura, a literatura, corroborando a própria literatura, insistindo que, né, quando ele se utiliza, Paulo se utiliza dessa expressão, certo? Ele insiste que, obviamente,
também lá no versículo 16, que o julgamento, né, derivou de uma só ofensa para a condenação. Tá? Então, a serpente, diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, 3, por exemplo, que enganou Eva, né, com astúcia, era, obviamente, sem dúvida, uma serpente real. Palpável, que falava em virtude da inspiração de Satanás. Tá? Não esqueçam disso. Tá? A gente pode verificar isso lá em Gênesis 3,15. Essa história é resgatada em Romanos 16,20. Também nós encontramos essas referências de Números e também em Apocalipse, sobre a relação de Satanás. Por isso, a gente precisa estar bem atento a essas questões. E, por fim, é importante observar, e o Gruden fala muito sobre isso, né, que todo pecado, em última análise, é algo, em última análise, irracional. Né? A gente for bem honesto com Deus, né, a gente vai ver que, na verdade, não faz muito sentido Satanás ter se rebelado contra Deus, na esperança de poder se exaltar sobre Deus. Né? Muito menos Adão e Eva. Né? Poderiam pensar que eles poderiam ter algum benefício contrariando as palavras do seu Criador. Né? Então, no fundo, a gente vai chegar a conclusões que essa realidade histórica decorreu de decisões insensatas. Tá? E a gente pode ver isso ao longo da história, da narrativa bíblica. Tá? Então, dito isso, eu quero retomar aquilo que a gente terminou na aula passada, tá? Para compartilhar, tá? Algumas telas que a gente havia utilizado delas, né? Ok? Tá todo mundo vendo aí a telinha aí? Tá. Ótimo. Estamos vendo. Perfeito. Tá? Então, na definição de Gruden, Estamos vendo, o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Tá? Aqui é uma definição muito bem estruturada do Gruden para falar sobre esses aspectos que envolvem o próprio comportamento pecaminoso. Né? Deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. E aí a gente viu alguns desses aspectos relacionados. Né? E o Dr. Plaster, ele diz que o pecado é qualquer falta de conformidade pessoal com o caráter moral ou com os desejos de Deus. Tá? E aí nós vimos essas dimensões do pecado. Né? O pecado como uma disposição do coração, ou seja, um estado, pecado como pensamento, um impulso, pecado como ato, né? E como omissão. E aqui é importante que a gente relembre algumas coisas aqui, tá? Quando fala de ato, natureza, e também nós vamos falar sobre culpa hoje. Certo? Então, a abrangência do conceito do pecado pode ser observada, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quando o autor, Paulo, diz, olha, portanto, quer comais, quer bebais, se não façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Então, aqui a gente pode perceber que, mesmo nas atividades mais simples, como essa relatada, que é comer e beber, que é extremamente necessário para o ser humano, elas podem ser maculadas, né, pela presença ou de motivos ou propósitos que são distintos ao padrão estabelecido no referido versículo. Né? Tá? Ou seja, a glória de Deus. Ou seja, qualquer atividade que não tenha como propósito, primeiro, a glória de Deus, tá? É pecado. Então, tudo que a gente faça deve ser para a glória de Deus. Seja ela as coisas mais triviais da nossa vida. Por exemplo, vir à aula. Poderia pegar aqui, né, essa ideia. Né?
se preparar para assistir uma aula, para um culto. Assim, o pecado pode ser observado como a incapacidade, né, de viver em conformidade com o que Deus espera de nós. Em atitudes, né, a nossa própria natureza, certo? E também algumas coisas derivadas dela, como, por exemplo, a culpa. Tá? Então, a gente poderia, assim, para tecer algumas questões mais objetivas sobre essa questão do pecado, como o doutor Plástico coloca aí, né? Essa ideia de a disposição do coração, ou um estado que seria a natureza, né? Ou um pensamento, um impulso, um intento, ou um ato, né? Começando pelo ato, né? A gente poderia dizer, tá, que são as ações que não se conformam. O pecado são as ações que não se conformam com a vontade de Deus. Portanto, qualquer falta de conformidade ativa com a lei moral de Deus são pecado. E detalhe, né? Essas ações podem ser praticadas ou não, né? Por exemplo, lá em Tiago, capítulo 4:17, ele faz que não fazer é pecado. Então, a omissão é um ato. Quando você decide fazer, se omitir, certo? Em relação a determinada coisa que é para a glória de Deus, por exemplo, né? Você deve estar pecando. Tá? Por exemplo, omitir-se de responsabilidade. Tiago fala sobre isso. Que ele sabe, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, diante desse fato, né, a gente poderia ver, ao estabelecer algumas relações do cristão com o pecado como ato. Né? Por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 10, certo? O que nós encontramos? Certo? Vamos dar uma olhada lá. 1 João capítulo 1, versículo 10, é importante que a gente recorde isso, a gente não vai avançar muito nesse ponto, né? Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Ou seja, o cristão não está livre da prática do pecado. Desculpe, é versículo 10 do capítulo 1, eu li o capítulo 10, versículo 10 do capítulo 2. Ele diz assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, o cristão não está livre da prática do pecado. A gente vai falar um pouco mais sobre a relação do cristão com o pecado. Tá? Mas eu queria chamar só esse ponto, tá? Para que a gente possa lembrar. Tá? E a gente vai falar isso mais na frente. Tá bom? Então, a outra coisa tem a ver com a natureza, né? Que é a inclinação herdada desde Adão, tá? Potencialmente presente em todos, né? Para a prática do mal orientado contra Deus. Tá? E aqui nós entramos, né, nessa disposição do coração, a natureza pecaminosa. Tá? Aquilo que nós recebemos, está no nosso DNA, vamos falar assim. Tá? E aí a gente vê como é que isso nos afeta. Vai trabalhar isso um pouco mais. Mas vamos falar sobre natureza. Tá? O Gruden fala sobre a culpa herdada. Ele traz essa ideia. Mas eu quero ser mais simples aqui. Tá? Essa inclinação herdada, também chamada de pecaminosidade, ela afeta o homem como um todo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, nesse ponto, as motivações do homem são tão perniciosas quanto os seus atos. Certo? E aí a gente volta àquela questão do pecado como um intento, como um pensamento, como um impulso, em face da natureza do ser humano. Em função de quê? Em função dessa herança recebida de Adão do pecado original. A gente poderia até discutir um pouco sobre essa expressão pecado original, né? E por que se utiliza, né, essa expressão pecado original?
Tá? Às vezes a gente não para para olhar as terminologias, né? E, enfim, tá? Pode ver isso em outro momento, um pouco mais de calma, sobre essa ideia de pecado original. Tá? Nós não vamos tecer muitos comentários agora. Tá? Então, essa inclinação para o pecado, né, ela é algo que está na natureza do ser humano. Tá? E ela atinge o homem como um todo. Né? Corpo, alma, corpo e alma. Corpo é a parte material e a parte física do homem. Tá? Ou seja, não é simplesmente que nós somos pecadores porque pecamos. Essa expressão é bem comum a gente usar, né? No entanto, pecamos porque nós somos pecadores. Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, que éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Tá? Então, o pecado é visto como essa inclinação, né? Considerada mais deslocada que a gente possa imaginar, porque ele não anula a consciência do homem. E aqui é importante que a gente... Como é que é demonstrada essa ideia de que o pecado está inerente ao ser humano? Né? Esse pecado que ele herda, tá? De Adão. Tá? Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 7, quando ele diz assim, porque nem mesmo eu compreendo meu próprio modo de agir, ele diz. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Né? Então, ele está concordando que tem algo subjacente nele, certo? Que o leva a contrariar a sua própria consciência, né? O seu próprio desejo de fazer as coisas da forma certa, correta, moralmente aceitáveis. E ele diz, olha, eu faço o que detesto. Eu falei para vocês sobre o Ovídio, né? Poeta romano que escreveu coisas bem parecidas com essa de Paulo. Né? E é interessante que essa consciência de Paulo ela é muito bem esclarecedora para mostrar isso no nosso contexto, né? Porque ele continua, ele diz, olha, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, aquilo que Deus disse que eu deveria fazer é legal, é bom. Né? E aí ele fala, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Opa! Né? Então, o que me leva a tomar essa atitude, certo? É algo que está mais forte do que, vou usar essa expressão, mais forte do que eu. Entre aspas, é claro, tá? Ok? Mais tarde a gente vai falar sobre os impactos disso no contexto do crente, né? O Sproul, teólogo mundialmente conhecido, já falecido, ele disse o seguinte sobre isso, né? Diz assim, parece estupidez fazermos algo que sabemos que vai nos roubar a felicidade. Contudo, fazemos. O mistério do pecado não é somente o fato de ser perverso e destrutivo, mas de ser estúpido. As expressões de Sproul. Eu acho que ela retrata muito bem o que Paulo fala no texto que acabamos de ler. Né? Não é à toa que ele mesmo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, olha, fazei morrer a vossa natureza terrena. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Tá? Isso é extremamente importante. Tá? Então, o pecado que é inerente, que é subjacente, que está lá nas entranhas do ser humano e afeta a sua estrutura por inteiro, né? Ele traz, né,
uma afetação muito forte para nós. Né? Primeiro, na questão da culpa. Né? O Gruden fala da culpa herdada. Né? Somos considerados culpados por causa da culpa de Adão, ou do pecado de Adão, melhor dizendo. Né? Então, e Paulo, ele se utiliza para explicar esse efeito do pecado de Adão, usando lá o termo de Romanos 5, 12, que nós já lemos. Né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O texto mostra que Paulo não está falando dos pecados que as pessoas efetivamente cometem no dia a dia. Tá? Não é isso que ele está falando. Ele está fazendo uma comparação entre Cristo e Adão, entre Adão e Cristo. Né? E ele usa a forma do termo outros, né? Que ele diz, portanto, dessa maneira, dessa forma, ou seja, por intermédio ou do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele está dizendo que por meio do pecado de Adão, todos os homens pecaram. Tá? Então, essa ideia de que todos pecaram significa que Deus considerou que todos nós, pecamos quando Adão lhe desobedeceu. Né? Essa ideia é corroborada, né, nos versículos seguintes, lá de Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Tá? Quando ele diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, olha só, ele diz, reinou a morte desde Adão até Moisés. Moisés, como nós sabemos, foi o que recebeu a lei. Né? Essa lei que a gente se reporta, volta e meia. Tá? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Né? Então, Paulo salienta aqui que desde o tempo de Adão até a época de Moisés, né, as pessoas não tinham as leis escritas de Deus. Embora seus pecados não fossem levados em conta como infrações da lei, eles ainda assim morriam. Né? Então, o fato de que morriam é ótima prova de que Deus os considerava culpados com base no pecado de Adão. Portanto, nós falamos de culpa herdada. Tá? Ok? E isso também é ratificado nas palavras de Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, quando ele diz assim, pois assim como pela ofensa de um, por uma só ofensa, pois como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, aqui é relevante pensar. O conceito de culpa, nos dias de hoje, né, ele é visto de uma forma muito diferente daquilo que a Bíblia fala. Né? E por esse motivo leva a uma realidade errônea, né, um entendimento errôneo sobre ela. A psicologia, né, principalmente com Freud, por exemplo, né, a culpa passou a ser vista como um sentimento, né, irracional, que não merece a atenção das pessoas. Tá? Por quê? Porque a premissa é que a gente não presta conta para ninguém, além de nós mesmos. Veja aqui o hedonismo. Né? E, em alguns casos, para algumas pessoas ao nosso redor. Tá? Então, se ninguém é prejudicado,
o conceito atual de culpa. Olha, não existe culpa. Tá? Porém, teologicamente, essa questão é abordada a partir da isenção de dignidade que o homem sofre diante de Deus. Portanto, culpa é mais que errar. É mais que executar algo mal ou sentir-se mal por isso. É o resultado da violação original da lei moral de Deus. E, lembre agora que importante, atinge de forma como uma sentença jurídica a todos os descendentes de Adão. Então, assim, a culpa pelo pecado provém do ato de rebeldia, de desobediência de Adão. E ela é imposta a todo e qualquer ser humano, de maneira que redunda diretamente em condenação. Isso é o que nós encontramos nas Escrituras. Né? Isso é o que nós encontramos nas Escrituras. Tá? O ato, tá? É pessoal. Tá? A natureza que é herdada agrava a condenação. Tá? Ela dá aso à execução do ato. Tá? E aí, a culpa é imposta e a consequência é condenação. Tá? Alguma pergunta até aqui, querido? Está todo mundo em silêncio. Vamos lá, gente, vamos lá. Curiosidades, vamos pegar aí. Comentário do gestor aí da nossa sala também. Está valendo, viu, Ricardo? Vou aproveitar o momento aqui, por gentileza. Pois não, Odaelson. Foi uma pergunta que fizeram para mim. Eu estava lá na fábrica, a gente fazia um estudo todo meio-dia, dentro de um container lá. Uhum. Era o Ministério do Container, quando eu estava lá. Lendo, sempre escolhi algumas parábolas para estar lendo, meditando e orando, naquele tempo que a gente tinha lá. E, desde a aula passada, eu queria buscar essa resposta com a sua pessoa, né? Aproveitar, né? Estou diante do professor, claro. Né? A parábola do rico, o rico e o mendigo, né? Que seria o Lázaro, correto? Lázaro. Então, depois de todo lido aquilo acontecido, aí o rapaz pronunciou assim, mas isso aí é só uma história, isso não é uma parábola. Aí isso me intrigou, né? Eu fiquei assim, uma história, uma parábola. Normalmente, quando Jesus falava por parábola, que eu lhe contava, e depois ele explicava, né, tudinho, direitinho, chamava os seus discípulos, explicava como era a situação. Nesse caso, pegando um pouco do estudo que você falou, que eu achei muito importante do Adão e Eva, e o cenário, ou seja, o lugar exato, né, que tá lá, tem realmente, não é só uma história, tá ali só registrado, não. Referente a essa parábola ou essa história, essa narrativa que tá lá, o que você tem me dizer? Existiu o Lázaro, existia o rico, ele, um lado contando aquela história, né? Tô lá, chega lá no céu e o outro tá lá no inferno, e ele diz, deixa que me voltar para que eu fale para meus irmãos, para ele que não venha para cá. Então, essa era a minha pergunta e precisaria de um efetivo, assim, para mim estar com essa resposta para esse indivíduo lá. Olha, eu vou dizer para você o que eu extraio do texto bíblico. Né? Normalmente, quando a Bíblia diz que Jesus se utilizava de parábolas, e sem parábolas ele não falava, né? Mas eu penso que, né, Jesus aqui, ele está falando de uma história real. Uhum. Né?
uma história que era do conhecimento dele, obviamente, como sendo o Deus verdadeiro, né? E ele traz, para mim, ele traz um contexto real, né? Porque ele usa personagens reais, né? Observe, certo? A gente poderia até pensar, não, Jesus usa parábola, por exemplo, ele fala do administrador infiel nesse capítulo de Lucas 16, certo? Tá? E ele faz sempre uma analogia, né? Ele diz assim, olha, tinha um homem, né, que é rico, ele tinha um administrador que foi denunciado e tal, né? Ele faz sempre essa analogia. Quem é esse homem rico? Esse dono dessas coisas todas, né? Tá? A gente pode chegar à conclusão aqui na parábola, certo? Que é o Senhor. O próprio Senhor, correto. Exatamente, não é verdade? Certo? Sim. E aí ele vai tecendo o enredo dessa parábola para ensinar algo extremamente importante, que é a questão da fidelidade, certo? E das consequências geradas por ela ou pela infidelidade. Bom, mas aqui, na história do rico e do mendigo, Jesus insere um personagem conhecido das histórias, de Israel, Abraão. E aqui, para mim, certo? Deixa claro que Jesus, certo? Não está brincando, né? Brincando, claro, ele nunca brincava, né? Jesus não está levantando uma hipótese. Criando um personagem, criando aquele momento. Exatamente. Tá? Jesus não faz como os autores, os diretores, né, dos filmes, né? A gente está vendo aí, tem vários filmes sendo veiculados hoje, baseado em fatos reais. Né? Veja, eu quero usar essa expressão para poder fazer a analogia. Né? Baseados em fatos reais. Né? E, de fato, eles traçam toda a história com base em fatos reais, mas eles também inserem no contexto dessa história eventos fictícios para dar mais animação ao processo. Certo? Se a gente fizer uma análise reversa, vamos usar essa expressão aqui, né? Como a gente fala da engenharia reversa, lembra? Para aqueles que mexem com essa parte de indústria e tudo mais, a gente falou muito no passado sobre engenharia reversa, quando os coreanos, os japoneses começaram a desenvolver a sua indústria, né? O que eles fizeram? Certo? Eles viram as tecnologias americanas, certo? Eles pegavam os equipamentos americanos e tal, e aí o que eles faziam? Eles desconstruíam aquele produto, certo? Desconstruíam no bom sentido, né? E aí eles examinavam cada componente e depois eles montavam novamente com as melhorias que eles entendiam que deveriam. E aí eles tiveram um boom, né, do milagre coreano, japonês e tal. Então isso se chamava de engenharia reversa. Certo? Então, fazendo uma análise reversa da história, né, em relação aos autores dos filmes que fazem das ficções baseadas na realidade, né, Jesus, num certo sentido, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a realidade, certo? Ele está pegando uma aparente história fictícia, na minha opinião, certo? Que eu extraio do texto bíblico, para falar de algo verdadeiro, certo? E aqui ele insere um personagem, né, que é Abraão. E Abraão, gente, certo? E Abraão aqui, lembrem, era o personagem da história de Israel. Você se lembra quando Jesus disse assim, olha, antes de Abraão existir, né, antes que Abraão existisse, eu sou. O que aconteceu com os judeus? Eles partiram para cima de Cristo. Porque Jesus estava falando de alguém que era a referência máxima. Nós somos filhos de Abraão, eles diziam. Portanto, Jesus, quando faz esse tipo de inserção na sua fala, ele está inserindo lá um personagem real, uma pessoa real, para falar sobre si mesmo. Aqui, ele está inserindo um personagem real para falar sobre algo que é
real. Real. O inferno. E a vida pós-morte. A gente ainda vai falar sobre isso aqui no curso de antropologia. Tá? Então, para mim, extraindo do texto bíblico, lendo isso aqui, lendo essa parábola, eu creio, essa parábola, né? Esse relato, tá? Lendo esse relato, eu creio que a gente pode pesquisar um pouco mais sobre isso aí, nos comentários, né? Tem todo o indicativo de que ela é real. Ainda mais, tem um outro personagem inserido aqui, que é alguém que ele nominou. Busquem as parábolas aí anteriores que ele conta, ou as outras, se ele colocou nome nelas. A parábola da mulher que perdeu as moedas. A parábola do homem que encontrou o tesouro. Né? Aqui não, ele dá nome, vamos dizer assim, dá nome aos bois. Certo? Então, isso para mim é um indício claro de que ele está fazendo um relato de algo real. Ok? Se alguém quiser complementar ou fazer alguma outra consideração, fique à vontade. O Daelson também. Ok, eu só queria... a minha linha de raciocínio é que jamais haver a dúvida, né? Haver a dúvida. Não, é fato. Aconteceu. Aqui a narrativa, porque é um fato que aconteceu e que vai acontecer. Todos os procederes, né, dessa forma, podem estar arcando com as consequências que o próprio indivíduo ali estava sofrendo, no caso, o rico, né? Então, assim, para mim é o fato da realidade mesmo, da história, não tem uma dúvida. Não é uma parábola. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, novamente, tá? Então, a culpa tem a ver com essas premissas que nós acabamos de dizer, certo? Mas, certo? Tem as questões que envolvem a própria natureza, né? Natureza, né, do ser humano, tá? As implicações relacionadas com a natureza, tá? E aqui nós encontramos aqui, já avancei aqui na tela, mas vou chegar lá, certo? Esse aspecto, certo? Primeiro nós herdamos o pecado, certo? E agora, certo? O que o pecado faz conosco? Tá? Ele afeta a nossa vida por inteiro. Tá? Ele afeta a nossa vida por inteiro. Isso é muito importante. Tá? Ou seja, tá? É a corrupção herdada. Gruden fala sobre usa essa expressão, a corrupção herdada. Tá? Se você já estudou um pouquinho da teologia reformada, você vai lembrar dos 5 pontos do calvinismo. Lembra? Alguém aí? Se lembra disso? Tá? Bem, o que eu quero chamar a atenção para nós aqui, certo? É que a nossa natureza, certo? Ela é uma natureza pecaminosa por causa do pecado herdado. Portanto, nós também, né, herdamos essa corrupção. Eu estava vendo um vídeo do Sproul abordando essa ideia de depravação total. É uma expressão muito forte. O calvinismo Sim. Evaldo? Oi. Eu achei aqui, já tinha escrito recentemente, aí o primeiro ponto é a depravação total. Aí diz assim: todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Primeiro ponto aí. Vamos ficar só nesse ponto aí. Segura aí, que a gente vai... Tá bom. Que é o ponto que a gente vai abordar aqui. Tá? Então, quem se lembra é isso, né? É a chamada tulip, né? Não é isso, auxiliadora? Isso. Tá? Claro que esse tulip, os termos são em inglês, né? Total...
esqueci o termo em inglês. Tá? Então, o que é essa natureza decaída e afetada pelo pecado original, pelo pecado de Adão, certo? O Sproul, ele usa a expressão corrupção. Essa palavra depravação no nosso português, ela tem um impacto muito forte, não é verdade? Né? E dá uma ideia, assim, de uma degradação terrível, né? Então, ninguém está dizendo que não é, certo? Mas é importante que a gente entenda, certo? Que essa ideia, né, tem a ver, tá? A doutrina da depravação total tem a ver com o pecado original, aquilo que nós herdamos. Né? O que significa isso? Não é a depravação absoluta no sentido que a gente conhece da palavra. A ideia é que o que é essa depravação absoluta? Seria a ideia de que todo ser humano é tão mau quanto ele pode ser. Ou quanto ele poderia ser, melhor dizendo. Né? Mas isso não é isso que exatamente significa. Significa que a queda, né, ela é tão séria, mas ela é tão séria que ela afeta a pessoa por inteiro. Ou seja, ela afeta a pessoa inteira. O nosso estado decaído, né, ele captura, ele controla essa nossa natureza humana, afeta, obviamente, os nossos corpos, ou o nosso corpo, afeta a nossa mente, afeta os nossos pensamentos, como nós já vimos aqui, certo? Na verdade, a Bíblia diz que a mente ficou obscurecida, enfraquecida. E a vontade do homem, então, em face disso, não está mais no seu estado primitivo de poder moral, né? Como diz Sproul. Mas a vontade, né, de acordo com o Novo Testamento, como a gente pode ver no Novo Testamento, é escrava dos nossos impulsos, dos nossos desejos, que estão lá no fundo do nosso coração. Tá? Então, o que significa dizer, então, depravação? É que a pessoa inteira, como disse a auxiliadora, ela falou muito bem, ela leu aí o ponto principal, é que a pessoa inteira ela foi impactada pelo poder do pecado. Tá? Pelo poder do pecado. Tá? Por isso, o Sproul ele usa a terminologia corrupção radical. Ele usa para si mesmo, ele diz, é uma corrupção radical. Né? E por que ele usa a corrupção radical? Primeiro, corrupção, né, lê-se exatamente assim. Né? Corrupção. Certo? O que é corrupção? É algo que se degradou. Que se degradou. Né? A gente, ultimamente, esse termo, né, esse termo corrupção, né, ele está muito ligado, né, às questões da política, né, das gestões e tudo mais. Mas se você pegar lá, certo, e você vai encontrar exatamente nessa discussão que envolve a política, certo, a corrupção como sendo, de fato, alguma coisa que se degradou. Então, o que se previa que deveria ser bom, tornou-se mal. E aí, quando ele diz corrupção radical, Sproul, certo? Ele diz assim, mas por que radical? Ele diz, eu gosto dessa expressão radical porque ela vem do latim radix, que significa raiz. Então, quando você falar de radical, quem estudou matemática se lembra disso, né? Qual é o radical, lembra? O pessoal da matemática vai lembrar, né? Qual é o radical? Quer dizer, qual é a raiz? Na verdade, essa ideia de raiz, certo? Ela diz que é algo que é do núcleo, né? Algo que é nuclear. Ou seja, ela tem a ver com a coisa mais... a primeira célula, vamos dizer assim, a primeira célula de construção do ser humano, por exemplo. Né?
E é interessante porque quando a gente vê lá os termos usados no grego para pecado, ele fala sobre essa questão, quando usa a expressão amártia, né, ou amartia, ela designa, certo? Não é o simples, amartando também, não é o simples errar o alvo, certo? Mas é todo o processo de lançar uma flecha, ou lançar uma lança em direção ao alvo e errar. Certo? Então, ele fala de algo que não é só o objetivo final, só atingir lá o alvo, ou errar o alvo. Não. Tem a ver com todo o processo que antecede o fato de que a pessoa errou o alvo. Certo? E ele tem a ver, na verdade, com uma relação de transmissibilidade consanguínea, a palavra no grego. Portanto, a gente pode, indo para trás, né, imaginar que essa ideia de Sproul não é muito complicada de entender. Ou seja, ele fala de corrupção radical, é algo que é inerente e que você recebeu, né, que lhe foi transmitido como sendo algo completamente danoso para a sua própria vida. Então, é isso que Gruden fala também sobre isso, né? Temos uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão, a amartia. Tá? Então, né, não é à toa, podemos dizer que a culpa legal que Deus nos imputa, lembra da condenação? Por causa do pecado de Adão, também nós herdamos uma natureza pecaminosa como consequência disso. Tá? E essa natureza pecaminosa herdada é, às vezes, denominada de simplesmente pecado original, como já falamos. Tá? E, às vezes, utilizada poluição original. Isso usa a corrupção radical. Tá? Então, é muito interessante isso. Né? Então, esse termo corrupção parece exprimir com mais clareza essa ideia da depravação total. Tá? Davi fala sobre isso lá no Salmo 51, versículo 5, quando ele diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Minha mãe. Isso às vezes, alguns que usam esse termo e usam de uma forma inadequada, certo? Julgam que aqui está falando do pecado da mãe. Que na verdade, o que está em questão aqui é o pecado da mãe de Davi. Mas não é isso que o texto bíblico está querendo falar. Certo? Porque o contexto, se você pegar e ler o contexto, você vai ver que não tem nada a ver com a mãe de Davi. Certo? Por quê? Porque toda a seção do texto, Davi confessa o seu próprio pecado ali. Certo? Porque ele começa: compadece de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões. Ele fala sobre isso. Lava-me completamente. Conheço as minhas transgressões. Pequei contra ti. Aí ele entra no versículo 5 e faz esse comentário. Ok? Então, Davi se abate diante da consciência do próprio pecado. Ele percebe que foi pecador desde o início. Essa herança corrupta da nossa natureza, que nós recebemos com base no pecado de Adão. Tá? É muito interessante. Tá? Como o pecado, como é demonstrado, certo? E não é apenas uma atividade, um ato de agressão à dignidade e santidade de Deus, mas é tudo que não se conforma, como dissemos, com a lei moral de Deus. E isso inclui o estado em que o homem se encontra. Tá? Bem como a culpa que ele carrega. Tá? Ok? Então, essa natureza pecaminosa do homem, certo? O estado em que se encontra, tem muita importância para esse estudo que a gente está fazendo aqui. Para a teologia. Certo? E aí, a pergunta se faz: qual é a abrangência de tudo isso? Como é que é a depravação, essa corrupção? Então, precisa demonstrar isso de uma forma muito importante. Tá?
o relato bíblico seria incorreto, né, vamos dizer assim, diante do relato bíblico, seria incorreto a gente afirmar que um aspecto da construção imaterial do homem seja maculado pelo pecado, enquanto o outro não. O homem foi maculado por inteiro. Portanto, a depravação, né, quando a gente fala dessa questão da corrupção, é importante que a gente entenda que ela indica, como disse, fez a leitura, a irmã auxiliadora, certo? Que a corrupção inerente, ou seja, aquilo que está aqui, né, abrange todas as partes da natureza do homem, todas as faculdades e poderes da alma e do corpo. Tá? O segundo ponto é que essa corrupção total, essa depravação, essa corrupção radical, depravação total, ela indica que absolutamente não há no pecador, como leu a irmã auxiliadora, bem espiritual algum em relação a Deus, mas somente perversão. Tá? Se você ler Romanos capítulo 7, tá? Eu vou resgatar esse texto novamente aqui, tá? Romanos 7, para falar sobre isso, Paulo vai falar dizendo assim, olha lá, no versículo 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Lembra? A gente já leu isso aqui? Tá? Então, lembrem, queridos, lembrem, tá? Não há no pecador bem espiritual algum em relação a Deus. Tá? Diante de Deus, nada da nossa parte tem valor. Tem valor. Tá? Então, é muito importante que a gente lembre disso. Outro texto importante para a gente poder pensar, está lá, está aí na tela. 2 Timóteo 3, versículos 2 a 4, diz assim, tá? Versículo 1, vamos pegar desde o primeiro. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tá? Vejam, a gente não precisa avançar muito, né, no texto bíblico para saber e perceber que isso é real. Tá? A depravação total, a corrupção radical, indica um homem totalmente destituído do amor a Deus, daquele amor a Deus. Ele não nutre isso. Tá? João capítulo 5, versículo 42. Quem achar primeiro pode ler, não tem problema. Tá? João 5, 42. Você achou? Chegue lá, chegue junto e leia, por favor. Estou dando oportunidade para vocês. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. O amor de Deus. Né? Totalmente destituído. Né? Existe um conceito na sociedade de que o homem nasce bom. Que o mundo é que o corrompe. Lembra? Tá? Na verdade, né, a natureza da corrupção já está lá. Tá? Isso a gente pode perceber, não precisa ir muito longe para perceber. Pega a criancinha aí, né? Netinha aí, Sebastião. Né? Ricardo aí, que está com a experiência de netinho, menino novo, né? Eu me lembro que o meu filho mais velho, aos 6 meses, ele já fazia birra. Muita birra mesmo. Né? E está lá, o sábio diz, a estultícia está onde? No coração da criança. Né? Então a gente precisa estar bem atento, está lá. Né? Por que o profeta manda a gente aprender a fazer o bem? Não é isso que diz lá o profeta? Vamos lá, gente. Aprender a fazer o bem, não é isso que ele diz? Fala isso. Quer dizer que é mais fácil aprender, né? Aprender a fazer o mal. Por que ele diz que a gente deve aprender a fazer o bem?
Porque o mal já está no nosso... Porque o mal já está lá, exatamente. Nossa natureza é fazer o mal. Exatamente. Você já viu aquela campanha, gentileza gera gentileza? Não é? Por quê? Porque as pessoas não são gentis. As pessoas tendem a não serem gentis. Quer um exemplo de falta de gentileza? Fila de supermercado. Tá? O cara está só com um produtozinho, agora nem tanto, né? Dá para passar aqui só esse produtinho aqui. Nem ele tem gentileza para quem está na fila, e muito menos aquele que fica dizendo, não, tudo bem, pode passar. E os outros estão todo mundo esperando lá. Mas eu, do alto da minha autoridade, né, e da minha gentileza, estou deixando de ser gentil com os outros que estão na fila. Só para a gente pensar um pouco. Não estou dizendo que a gentileza não é bom ter. É bom, é excelente, deve ter. Tá? Mas eu só estou mostrando isso para retratar a natureza humana. Tá? Corrupção. Também indica uma pessoa, o homem carregado de desejo, que ultrapassa a consideração por Deus e a sua lei. Tá? Também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, nós já lemos. Tá? Indica também, supremamente, uma pessoa supremamente determinada em sua preferência do eu. Tá? O egoísta em relação a Deus. Tá? Tanto interna quanto externamente. Eu creio que a gente tem visto isso muito nos últimos dias, principalmente. Tá? Mas também um homem possuído de aversão a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7 fala sobre isso. Vamos lá, dá uma olhada lá. Quem chegar lá primeiro pode ler. Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Muito bem. Certo? Possuído. Ele tem uma aversão a Deus. Certo? E se a gente for lá para o capítulo 2, né, nós vamos encontrar essa razão. Né, porque eles trocaram, né, a criatura, ou melhor, o Criador pela criatura. Eles não se mostram gratos e nem reconhecem Deus como Deus. Tá? Ok? Ele também é desordenado e corrompido em cada faculdade. Que é faculdade? Capacidade inerente ao ser humano. Pensar. Nosso pensamento ele foi prejudicado com a queda. Nossa maneira de ser. Nossa maneira de ver o mundo. Ela também foi prejudicada. Por isso, quando a gente fala de cosmovisão cristã, nós estamos falando de um resgate importante sobre essa questão que envolve o reconhecimento de Deus. Por quê? Porque a corrupção radical, ela traz isso no contexto do ser humano. Tá? Então, a depravação é a incapacidade total diante de Deus, então, o homem é incapaz de agradá-lo. É incapaz de agradar a Deus. Certo? E essa incapacidade, ela implica que o pecador não regenerado, entende bem, o pecador não regenerado não pode praticar nenhum ato, por mais significante que seja, que fundamentalmente obtenha a aprovação de Deus e corresponda às exigências da lei santa de Deus. Isso aqui é importante que se diga. E também, essa incapacidade total, na forma da corrupção, e que decorre a incapacidade, tá? É que ele não pode mudar a sua preferência fundamental pelo pecado e por si mesmo, trocando-a pelo amor de Deus, ou pelo amor a Deus. Ele não pode sequer fazer algo que se aproxime de tal mudança. Em uma palavra,
ele é incapaz de fazer qualquer bem espiritual. Estou falando do homem natural. Tá? Nós estamos falando da consequência relacionada ao pecado. Tá? E aí, nós temos esse esquema bem interessante que o Marcelo Berti, na sua apostila no blog dele, Teologando, tá? Ele traz para nós como consequência do pecado. Tá? Se você observar, você vai ver, certo, que essas consequências, certo, trazem, de fato, como eu posso dizer, o contexto da afetação, certo? Da afetação em relação ao pecado que nós herdamos, né? Como é que ele prejudicou de uma forma completa a nossa própria natureza. Tá? O Sproul, ele, falando sobre essa questão que envolve a incapacidade, a depravação e a liberdade, né? Ele diz assim, né, sobre o livre-arbítrio, né, que o livre-arbítrio por si só, no caso aqui, ele é impossível. Né? E aí ele diz assim, né, ele fala uma comparação, ele dá um exemplo, diz: a mula não tinha desejos anteriores ou desejos iguais em duas diferentes direções. Seu proprietário pôs uma cesta de aveia à sua esquerda e uma cesta de trigo à sua direita. Se a mula não tivesse nenhum desejo, ela não escolheria nenhuma e passaria fome. Se ela tivesse uma disposição exatamente igual para a aveia e o trigo, ainda passaria fome. Sua disposição igual a deixaria paralisada. Não haveria motivo, e sem motivo não haveria escolhas. Sem escolhas não haveria comida, e sem comida, logo, não haveria mula. Ou seja, por mais que o homem tenha liberdade de escolha em algumas situações, como a gente pode entender aqui nessa questão, ele perdeu a sua liberdade material. Né? Ou seja, o poder racional de determinar o procedimento com rumo ao bem supremo, né? Que possa estar em harmonia com a construção moral original que Deus criou para o homem. Certo? Então, a gente precisa compreender isso. Tá? Então, o homem tem, por natureza, uma incrível inclinação para o mal. Ele não é capaz de compreender e de amar a excelência espiritual e de procurar realizar coisas espirituais. As coisas de Deus e as coisas que pertencem à salvação. Tá? Enfim, é muito interessante, né, pensar sobre isso. Tá? E esse quadro ele traz as consequências, vamos dizer assim, as consequências cósmicas da queda do homem. Tá? Nesse gráfico nós podemos ver aí, por exemplo, essa letra A indica, né, que houve uma separação espiritual, ou seja, o homem do seu Criador. Observa aí esse triângulo, vamos imaginar como sendo o Criador. Né? Então, quando o homem pecou, certo? Deixa eu usar aqui um ponteiro aqui para nos ajudar. Quando o homem pecou, essa relação foi rompida. Houve uma ruptura nessa relação. Portanto, né? A queda implica diretamente na separação espiritual do homem com Deus, ou do homem de Deus. Né? O homem está privado de desfrutar dessa bem-aventurança, pois Deus, como diz a Escritura, não pode conviver nem manter comunhão com o pecado. Lembram? Né? Os olhos de Deus são tão puros que não podem ver o mal. Por isso a gente pode dizer que houve uma separação espiritual, tá? Do homem em relação a Deus. A segunda consequência da queda tem a ver com o próprio homem. Essa letra B aqui.
Tem a ver com o próprio homem, né? Que é o que a gente chama, ou chamaria de separação psíquica do homem, ou psicossomática do homem. Né? Ou seja, a relação do homem consigo mesmo. Em função do pecado, né? O homem sofre a falta de unidade no que se refere aos aspectos imateriais do homem. Ou seja, o pecado trouxe uma desarmonia, né? Aquela harmonia que existia, né? Ela se mostra aqui presente. Né? Se você perceber, né, o que aconteceu, né? Homem e mulher estavam lá no jardim, tranquilos, né? Mas quando o pecado é escancarado pela confrontação, né, o que acontece? Cada um começa a tomar as suas defesas. Perceberam? Né? Não, nós não somos mais um conjunto. Foi fulano, foi isso. A serpente, a mulher, né? Então, ele mesmo se desestabilizou. Tá? E, em consequência, ele não pode mais se portar de maneira irrepreensível diante da lei de Deus e do próprio Deus. Tá? Aí eu tenho que me esconder. Eu tenho que me esconder. Tá? É óbvio que a gente poderia pegar o texto bíblico lá de Gênesis e ver cada um desses passos. Né? A mulher, por exemplo, passa a sofrer as dores do parto. O homem passa a penar em sua labuta diária. E a morte passa a reinar. Passa a ser uma realidade para o ser humano. Sem contar que agora as inclinações do homem propendem para o pecado, para o erro, para a prática do mal. E agora orientado contra Deus. Lembra a tentação? Como Deus vocês serão? Vocês serão como Deus. Né? Então, houve uma separação do homem de si mesmo. Tá? Esse conflito. Mas também, se a gente perceber, nós vamos ver que a relação do homem com os seres que lhe são semelhantes também foi afetada. Isso chama de separação sociológica. Né? Marcelo Berto mostra isso bem interessante. Né? Ele diz que o homem não pode, ele não perde apenas a comunhão com Deus, e também a harmonia consigo mesmo, representado pela letra B. Mas, em função do pecado, o homem está separado do próprio homem, né? Dos seus semelhantes. Aí, o que ele faz? A mulher que tu me deste, é ela que pegou aí da árvore, me deu e eu comi. Né? Então, se instala o conflito no âmbito matrimonial. Ou seja, conflito entre homem e mulher. Né? Ele se enuncia na queda. Né? É interessante. Mas é importante que Deus ainda não profere punição para esse relacionamento. Né? Ele fala, sim, né, sobre questões relacionadas a essa implicação do pecado. Né? Enfim, tá? Vamos para frente. Tá? Então, a relação do homem com os seus semelhantes, ele é prejudicado. Né? Isso se isso se protrai no tempo, ou seja, ela se protrai no tempo, ou seja, ela se alonga no tempo, na trajetória do ser humano na humanidade. Né? Mas também, e aqui é importante lembrar, temos dois aspectos importantes, certo? Que é a separação do homem com a natureza criada. Né? A gente me representa com essas duas coisas aqui. Tá? É importante dizer isso. Certo? A relação do homem com a natureza é afetada. É necessário agora que o homem viva em constante trabalho para a sua sobrevivência. Só que esse trabalho agora é um trabalho mais enfadonho, né? A própria palavra trabalho já traz um quê dessa natureza. Vocês já ouviram falar da origem da palavra trabalho? Vocês sabem aí? Quem sabe? Quem quer compartilhar aí?
Sabe a origem da palavra trabalho, meu irmão? Eu ainda não. Não. Pois a palavra trabalho, ela vem da expressão latina tripalium, que era um instrumento usado para torturar as pessoas. Né? Então, daí vem a origem da palavra trabalho. Né? E, se a gente for mais para trás um instantinho, né, a gente vai encontrar isso aqui, né? Nessa separação, na consequência do pecado com a humanidade em relação à própria natureza. Né? Agora tu vai ter que suar um pouco mais, vai ter que ralar, certo? Porque a terra também foi amaldiçoada e, portanto, certo? Há uma separação ecológica, vamos dizer assim, por conta do pecado. Né? 2 maldições foram proferidas lá no Éden. Tá? Para a serpente e para a natureza. Vocês perceberam? Fala de maldição. Para o homem e a mulher foram punições. Mas maldição foram lançadas sobre uma personagem e a própria criação de Deus, num todo, a natureza criada. Maldita é a terra por tua causa, disse o Senhor. Então, essa consequência gerada pelo pecado que envolve a natureza é bem interessante, porque lá em Romanos, capítulo 8, tá, versículo 20, diz que a terra aguarda a sua própria redenção. Sua própria redenção. Isso é consequência do pecado. Veja, não é só o ser humano. A própria natureza criada por Deus foi completamente afetada pelo pecado. Por isso a gente vê aí as dragas nos rios da Amazônia, explorando minério irrefreadamente, certo? As áreas devastadas das nossas florestas, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, certo? Por conta de quê? Por conta da ação pecaminosa do homem. Deus, na sua infinita sabedoria, quando ele colocou para o povo de Israel a lei, ele também traz orientações do ponto de vista ecológico. Vocês se lembram disso? Olha, você vai produzir por tanto tempo. O que dizia lá depois, no 7º ano? Descansar. Tinha que descansar, né? Tinha que descansar. Mas o que fizeram os israelitas? Eles não deixaram a terra descansar, levando direto. E aí o que aconteceu? Né? Foram desterrados. É interessante que se você pegar o tempo de desterro, é exatamente o tempo de anos que eles deixaram de descansar a terra. Passou? Isso. Rapaz, Deus é ecológico. Mas o homem, pela sua ação pecaminosa, ele trouxe esse prejuízo, né, tão grande, tá, de separação. E, por fim, a gente pode dizer também que o pecado também trará, pode encerrar, né, o juízo, né, sobre a terra. Tá? E sobre o homem a separação final. Né? A Bíblia fala sobre isso. Se não for restaurado pelo segundo Adão, tá? Pelo segundo Adão, juízo, segregação eterna. Tá? Segregação eterna. Isso é extremamente importante. Evaldo, no Pois versículo aqui do 8, né, versículo 19 em diante, diz que a criação, ela geme e suporta angústias até agora. Então, a gente vê a consequência, né, até hoje. Tá? Gente, e aí, né, a gente está vendo o pecado, né, o pecado original e as suas relações, as suas consequências. Tá? Agora, a gente vai deixar na próxima aula, certo? E o crente? Como é que fica nesse contexto? Então, agora, chefe.
Deus nos abençoe. joia. Tenhamos todos um Tá final bom. de semana maravilhoso.